Eu convido você a abrir a palavra do Senhor na primeira epístola de João, no capítulo 2. Na sequência que estamos fazendo aqui na epístola de João, chegamos, portanto, no capítulo 2, e hoje nós vamos trabalhar com o verso 12 a 14. Primeira de João, capítulo 2, do verso 12 até o verso de número 14. Lembrando que a carta de João nos apresenta, como já vimos, nas últimas semanas, alguns testes para que você possa se autoavaliar como um verdadeiro discípulo do Senhor. Hoje nós falamos pela manhã sobre a diferença entre ser membro da igreja e ser discípulo de Cristo. E o padrão que as Escrituras exigem de nós é que sejamos de fato discípulos. Membros não traz benefício nenhum, inclusive nem para você mesmo. Mas ser discípulo, verdadeiro discípulo de Cristo, é o que nos assegura que nele nós viveremos. Por isso, dentro desses testes, o teste doutrinário, o teste de santidade, o teste social ou de amor, nós vemos João nos conduzindo a compreender e autoavaliar se de fato somos verdadeiros discípulos do Senhor. Hoje, portanto, chegamos aqui em 1 João, capítulo 2, e eu vou ler do verso 12 ao verso 14, convido você a acompanhar a leitura que farei. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós bendizemos o Teu santo nome pela leitura da Tua palavra e clamamos para que, debaixo da iluminação do Teu Santo Espírito, o Senhor nos edifique segundo a Tua bondade e misericórdia e nos conduza, ó Deus, a sermos verdadeiros discípulos do Senhor. Que o Senhor mesmo nos ajude e que o Senhor, apesar de mim mesmo, fale ao coração dos Teus filhos e filhas, para o meu próprio bem, para o bem dos meus irmãos e irmãs, e para a honra, glória e exaltação do Teu santo nome. É o que também clamamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Irmãos, como falamos, nós, olhando aqui para a primeira epístola de João, vemos que o objetivo de João é fortalecer a vida da igreja e, ao mesmo tempo, confrontar a igreja quanto aos testes, para que você se autoavalie em relação a ser, de fato, nascido de Deus, ou verdadeiro discípulo do Senhor. Nós vimos no capítulo 1, trabalhamos isso algumas semanas, tratando sobre as características do verdadeiro discípulo, que é aquele que anda na luz, que é aquele que reconhece os seus pecados, e aquele que, de certa forma, segue o padrão ou os mandamentos que o próprio Senhor estabeleceu para nós. Vimos também que dentro do segundo teste que ele apresenta, do verso 7 ao verso 11 do capítulo 2, a prática do amor fraternal, ou o teste do amor, é um dos princípios para que você autoavalie-se no sentido de que está, de fato, em Deus ou não. Se você, de fato, é discípulo de Cristo ou não. E aqui ele vai, mais uma vez, focar toda a igreja, por isso a descrição em filhinhos, olhando para todo mundo, depois pais, depois jovens, e depois filhinhos novamente, pais novamente, jovens de novo. Não que sejam palavras tão somente específicas para esses grupos ou faixas etárias ou sociais, mas a ideia de que essa palavra é para toda a igreja, para todas as pessoas e para todos os verdadeiros discípulos. E nesse contexto ele nos chama a atenção para algumas realidades e ao mesmo tempo para o fato de que essas realidades em Cristo Jesus nos conduz a uma vitória,
há uma vitória sobre as questões do mundo. Se você observar aí novamente, o final do verso 13, quando ele diz: pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido quem? O maligno. E ele repete essa mesma ideia no final do verso 14, quando ele diz que a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Como foi dito aqui, né, no nosso momento de liturgia, pelo Paulinho, usando os dois textos que usamos na liturgia, para justamente nos conduzir para esse tema, nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Nós temos um grande conflito, uma grande batalha, uma grande luta em relação à postura de fé. E essa luta não é contra sangue e carne, não é contra as pessoas, mas sim uma luta espiritual. Porém, a nossa geração e a nossa igreja, de um modo geral, nessas últimas décadas, ela foi conduzida e discipulada para uma distorção relacionada àquilo que é chamado de batalha espiritual. Então, dentro de um contexto aí cristianizado, nós sempre ouvimos falar sobre esse confronto entre o bem e o mal, Deus versus o diabo, né? Desde criança, nós aprendemos então que Satanás é o tentador que procura nos levar por caminhos de morte e destruição pela desobediência a Deus. E até dentro dessa influência, muitas vezes do romanismo, né, nós aprendemos que o céu é o reino de Deus e que o inferno é o reino do diabo. Mas o diabo não tem reino, ele já foi vencido. Nós sabemos que na palavra do Senhor, ele, em especial o Apocalipse, ele já foi destruído, consumado, está simplesmente cumprindo a tabela desse campeonato, pois o vitorioso nós já sabemos quem é. E que no último dia, quando o Senhor Jesus voltar em sua glória, ele vencerá o inimigo com o sopro da sua boca e o lançará definitivamente, eternamente, para o lago de fogo e enxofre, juntamente com os demais anjos caídos e todo o inferno e todos os ímpios que não reconheceram Jesus como Senhor e seu Salvador. Essa é o ensinamento da palavra. Então não existe, como também o Paulinho diz aqui, essa luta entre bem e o mal. Na verdade, existe o protocolo ou cumprir de um script que Deus já determinou, segundo os seus propósitos, para inclusive nos conduzir a dependermos dele, a amá-lo e a servi-lo, mas que já tem o seu final determinado, que já tem o final consumado. E é nesse sentido que Jesus, na vitória da cruz, justamente assegura: está consumado, né? Já foi finalizado. Mas nós recebemos essa influência nos nossos dias. E num contexto ainda mais próximo, né, da influência do neopentecostalismo, do liberalismo teológico, nós ouvimos também alguns devaneios, como os crentes foram chamados para lutar contra o inimigo, né? A chamada batalha espiritual. E assim desenvolve essa teologia, a teologia da batalha espiritual, a teologia de demônios territoriais, e por aí vai. Hoje parece que se aquietou um pouco dessa linha, né? Mas alguns anos atrás havia congressos sobre essa situação que ensinavam e conduziam as pessoas a irem para uma batalha tipo caça-fantasmas, né? Sair pelos pontos que os próprios líderes determinavam na cidade como pontos onde estaria o trono de Satanás, e que nós deveríamos ali, com veemência, com oração forte, decretar, determinar a queda de Satanás na nossa cidade. Chegamos até o ápice da bestialidade, quando alguém ensinou que os homens deveriam marcar o território, as entradas da cidade, com a unção do leão. E aí os homens da igreja saíam, tudo quanto é entrada e saída da cidade, urinando nas entradas da cidade para demarcar o território, porque o leão da tribo de Judá e o leão demarca o seu território com urina. Então os homens valorosos de Deus tinham que fazer isso. Chegamos a esse ponto de imbecilidade, irmãos. A nossa fé não é para ser uma fé imbecil. A fé não tira a nossa racionalidade, a nossa postura cognitiva,
E muito pelo contrário, ela nos conduz a estarmos firmados num padrão lógico dentro da soberania e da grandeza que a revelação de Deus nos aponta. Só que, infelizmente, quando nos falta o conhecimento das Escrituras, nós somos conduzidos, induzidos e enganados a assumirmos práticas, inclusive no nosso dia a dia, que não tem nada a ver, que Deus nem pediu. E aí, então, nós vemos as pessoas aprisionadas a algum tipo de teologia que não tem nada a ver com a sã doutrina bíblica e em busca de se sentirem alguém importante dentro da comunidade dita cristã, fazem as maiores besteiras. Mas nós somos chamados para isso? Para determinar a queda de Satanás? Não, a palavra do Senhor diz que o valente, Jesus Cristo, já veio e ele já amarrou o valente. Ele já amarrou o inimigo. Então, aquela prática que nós, até pouco tempo atrás, ainda vimos, em alguns lugares você vê, né? As pessoas decretando, e para tudo que acontece, ela diz, está amarrado em nome de Jesus. Na verdade, você não precisa fazer isso, Jesus já fez de fato. A vitória na cruz já envergonhou Satanás. Paulo vai dizer que, nas suas cartas, que Jesus cravou na cruz e rasgou o escrito de dívida que era contra nós, envergonhando os principados e potestades. E que agora ele está numa fase de desespero. Ele foi lançado dos céus, ele não é mais aquele que nos acusa diante de Deus, porque em Cristo Jesus já fomos justificados, e ele foi lançado sobre a terra, e obviamente ele vem com grande ira para perseguir os filhos da igreja, os crentes em Cristo, aqueles que guardam o testemunho de Jesus e a palavra de Deus. Isso é verdade, essa batalha existe. Mas nós não fomos chamados para entrarmos no ringue contra Satanás, mas sim para agirmos biblicamente, segundo o padrão de Deus, e através da fidelidade no compromisso com Cristo e a sua palavra, resistirmos o diabo e ele fugirá de nós. Olhando ainda para esse contexto, né? O que a Bíblia realmente diz é que fomos chamados para servir e para proclamar as verdades de Deus. Quando lemos aqui em Tiago, nós vemos que esse resistir ao diabo, para que ele fuja de nós, está na contramão justamente da postura de nos achegarmos a Deus, de nos humilharmos diante do Senhor e de vivermos uma vida na presença de Deus de consagração, de convicção, sem essa perspectiva volúvel, sem o dobre, né, o ânimo dobre, mas de uma maneira firme, buscando ao Senhor e exaltando ao Senhor, sabendo que Deus é quem cuida de nós e no momento certo Ele nos exalta. Nós não fomos chamados para uma luta corporal com Satanás, mas nossas atitudes, quando se olha para Efésios capítulo 6, como nós lemos no início do nosso culto desta noite, chama-nos a atenção para nos revestirmos dessa armadura e através dessa armadura que estão pautadas na verdade, na justiça, na fé, ou tudo aquilo virtudes que apontam para Cristo e para a obra que Cristo realizou em nosso lugar, para permanecermos firmes, inabaláveis e podermos resistir às ciladas que o próprio inimigo tem contra nós. Ele vai vir com suas bestas, com a prostituta, com a besta do mar, a besta da terra, como diz Apocalipse, todo o sistema político, governamental, leis injustas. Ele virá com as falsas teologias, com as seitas, com todas as filosofias e ideologias deste mundo, tentando abalar a nossa fé, virá com os prazeres desse mundo, através da prostituta grande Babilônia, tentando nos seduzir e nos tirar do caminho. Isso é verdade, mas a solução não está em uma guerra corporal com Satanás, mas a firmeza na palavra de Deus e nas virtudes que o próprio Deus exige de cada um de nós. O confronto com o diabo, irmãos, é apenas uma consequência pela postura de serviço a Deus.
Porém, esse confronto ou luta não nos conduz para uma batalha campal, com armas e violência. Nós não somos chamados para isso. Se você realmente quer confrontar as forças das trevas, viva na luz, ande na luz e realize as obras da luz. A gente viu, infelizmente, tantas pessoas que foram fisgadas por essas teologias da batalha espiritual, da libertação, coisas desse tipo, que se apresentavam como espirituais, mas a vida deles era totalmente torta, cheia de pecados e de práticas completamente longe daquilo que o padrão de Deus exigia. Só que se apresentavam como espirituais. Não é disso que a Bíblia está falando. A Bíblia diz que a nossa vitória sobre o maligno está no fato de permanecermos na palavra. O fato de andarmos em fidelidade com a vontade de Deus. Não é roncando grosso que Satanás vai fugir de você, mas é se humilhando aos pés de Cristo e se escondendo à sombra da cruz de Cristo, que o diabo não vai te suportar e vai fugir de você. Porque roncar grosso com Satanás não vai adiantar em nada. Certamente a sua voz é muito mais forte do que a nossa. Mas quando as nossas atitudes são realizadas em Cristo, aí ele não suporta. E aí então as coisas começam a acontecer. A nossa batalha, irmãos, é espiritual. E a única arma que temos é a prática das virtudes ensinadas pela palavra de Deus, virtudes essas que foram realizadas por Cristo na cruz, em nosso favor. Logo, as Escrituras Sagradas nos apresentam que a nossa vitória como cristãos sobre o maligno não está relacionada com a nossa confrontação direta com o diabo, mas sim com a nossa aproximação a Deus, com o nosso conhecimento e o nosso amor para com o Senhor. Por isso, em especial aqui na primeira carta de João, capítulo 2, verso 12 a 14, que lemos, ele nos fala sobre a vitória dos cristãos sobre o maligno. E como que nós podemos então vencer a influência de Satanás, as tentações, as lutas? Como que nós podemos vencer e nos permanecermos inabaláveis diante do confronto do nosso inimigo, que segundo Apocalipse vem com grande cólera sobre todos aqueles que testemunham a respeito de Jesus e guardam a palavra de Deus? Veja, o texto nos ensina, irmão, que a vitória do cristão sobre o maligno, ela está firmada, em primeiro lugar, não nas nossas próprias obras, mas na justificação recebida em Cristo Jesus. Verifique comigo mais uma vez o verso de número 12. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa, o que está escrito aí? Por causa do seu nome. Do nome de quem? Do nome de Jesus. Veja o que diz no início do capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos o quê? Advogado ou consolador junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda por todos o pecado dos cristãos no mundo inteiro. Essa é a ideia. Ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Então veja, nós vemos que Cristo é a fonte, Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele foi o pagamento, Ele perdoou. Se nós ainda observarmos no capítulo 1, o verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele, ou seja, Jesus, o Filho, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Logo, o verso 12 do capítulo 2 nos assegura que os nossos pecados foram perdoados por causa do nome de quem? Do nome de Jesus. O nosso advogado, aquele que foi propiciação, aquele que foi o pagamento pelos nossos erros. Então, a nossa vitória sobre o maligno, irmãos, não está firmada nas nossas próprias forças. Não está firmada no seu próprio poder.
mas está firmado na justificação recebida em Cristo Jesus. Os nossos pecados não são perdoados pela nossa prática, mas pela obra de Jesus Cristo, ou seja, por causa do seu nome. Se nós temos resistido ao maligno, se nós temos vencido as tentações, se nós temos obtido êxito na vitória contra Satanás e todas as influências que ele traz sobre nós, não é por nós mesmos, mas por aquilo que Cristo fez por nós. Vejamos alguns versos. Marque aqui João, 1 João, e veja comigo Romanos capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo, escrita aos Romanos, capítulo 3, verso 21 a 24. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante o quê? Mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E veja agora o verso 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós fomos considerados justos, não pelas nossas obras, mas mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E por isso, a fé é o meio pelo qual essa justificação nos é aplicada. O verso 28 desse mesmo capítulo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado por fé, ou pela fé, independente das obras da lei. Não são só as obras que te justifica e muito menos te dá vitória sobre a opressão de Satanás, mas a obra de Cristo em nosso lugar. Ainda no Romanos, capítulo 4, agora, o verso 24 e 25, nos diz assim: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa. Ou seja, a obra de Cristo é que nos justifica, que nos livra dos nossos pecados e, consequentemente, nos dá a vitória sobre o maligno. A vitória do cristão sobre o maligno está afirmada no fato de que Cristo realizou a obra de justificação em nosso favor. Se não fosse a obra de Cristo, estaríamos perdidos. Capítulo 5, verso 18. Romanos, capítulo 5, verso 18, nos diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Essa obra da graça é a obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário em nosso favor. Irmãos, nós não fomos chamados para confrontar diretamente Satanás, mas para vivermos para Deus, debaixo da graça e da justificação recebida em Cristo. E assim, então, por conta disso, nós temos vencido o maligno. Então, a vitória do cristão sobre o maligno está no fato dele estar debaixo da ação e da obra que Cristo realizou em nosso lugar, e não por você. Essa ideia, portanto, que essa teologia da batalha espiritual imputou no coração de muitos, de que você é a fonte de poder. A nossa salvação, o nosso poder, a nossa força, a nossa vitória está no fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. E Ele imputa isso, Ele coloca isso sobre nós e nos justifica diante de Deus. Por isso que Satanás não tem mais o poder de nos acusar. E é nesse sentido, então, que entendemos que, segundo Apocalipse, Satanás já foi lançado dos céus. Não tem o porquê mais ele estar na presença de Deus acusando os cristãos. Porque qualquer tipo de acusação que porventura ele tente apresentar diante de Deus, Jesus chega e diz assim: eu já justifiquei.
Jesus mostra as marcas da cruz em suas mãos, seus pés, e diz: já derramei o sangue por isso. Satanás perde a função de acusador, porque toda e qualquer acusação que ele apresentar contra mim e contra você que está em Cristo Jesus, não tem mais valor, porque essa acusação já caiu, porque Cristo cravou na cruz e rasgou o escrito de dívida que era contra nós. E por isso, nele, e somente nele, em Jesus Cristo, nós temos a vitória sobre Satanás. Voltando aqui para João, 1 de João, capítulo 2, nós vemos que a vitória do cristão sobre o maligno, além de estar firmada na justificação recebida em Cristo, também é fundamentada, irmãos, ou firmada, por conta da comunhão íntima que temos com Deus, ou pelo menos que deveríamos ter com Deus. Veja aí o que diz a sequência, 1 João capítulo 2, verso 13. Pai, ou pais, eu vos escrevo por quê? Conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Irmãos, não sei se você observou, mas há uma repetição do verbo conhecer. O verso 13, então, nos diz que nós conhecemos aquele que existe desde o princípio, que nós conhecemos o Pai, que nós conhecemos aquele que existe desde o princípio, que nós conhecemos a palavra dele e que, portanto, por isso, nós temos vencido o maligno. A vitória do cristão sobre o maligno está firmada, portanto, na comunhão íntima com Deus. Eu quero relembrar contigo um princípio que nós trabalhamos algum tempo atrás, quando falamos dessa expressão do Novo Testamento, ou desse verbo, conhecer no Novo Testamento, que traz uma bagagem chamada o hebraísmo, né, que indica esse amar íntimo. Quando você olha para o verbo yad no hebraico, você vê que é o mesmo radical para a palavra mão, aponta para a ideia do conhecer com particularidades, com intimidade. E esse verbo, quando ele vem para o grego, no contexto doutrinário do Novo Testamento, toda vez que ele aparece nas Escrituras, ele deve ser entendido justamente como amor. Conhecer a Deus aponta para amar a Deus, ter comunhão íntima com Deus. E isso nós vemos em vários textos que nos ajudam, né, contra esse sentido. Então, o verbo conheceis, esse hebraísmo que indica amar intimamente, é a ideia que a vitória é daqueles que amam a Deus intimamente, ou que amam intimamente ao Senhor. Ou seja, está firmada na comunhão íntima que temos com Deus triuno, o Pai, o que é desde o princípio, e a palavra. Por isso, esse jogo aqui que João fala, nós temos conhecido aquele que é desde o princípio, e que os jovens permanecem na palavra de Deus, indicando tanto o Pai quanto o Filho. Falando um pouquinho mais sobre essa ideia do hebraísmo, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, o verbo conhecer é usado como um eufemismo em várias passagens, principalmente quando refere-se à intimidade de homem e mulher. Quando nós olhamos em Gênesis, nós vemos que quando Adão foi coabitar com Eva, em algumas traduções diz, e Adão conheceu a sua mulher, essa concebeu e deu um filho, a quem pôs o nome de Caim, porque disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Quando você olha para o Novo Testamento, você vai ver também essa mesma ideia, quando registra a respeito de José, quando em sonho foi esclarecido, né, por Deus, de que Maria estava grávida pelo Espírito Santo e que ele não deveria deixá-la. E o texto diz em Mateus que ele, então, depois do sonho, recebeu Maria como a sua esposa, mas não a conheceu até que o menino nascesse. Veja, o verbo conhecer
na ideia de intimidade. E quando é relacionado esse verbo para Deus para conosco, essa ideia do conhecimento não é na perspectiva racional, cognitiva, mas também de intimidade. O próprio Senhor Jesus, quando deu o sermão em Mateus, o sermão da montanha, e ele diz que aqueles que praticam a iniquidade seriam rejeitados, e as pessoas chegariam para ele e diriam assim: mestre, mas em teu nome nós profetizamos, expulsamos demônios e fizemos tantas coisas. E aí o texto diz que Jesus olhará para essas pessoas e dirá explicitamente: apartai-vos de mim o que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Mas Deus não é onisciente? Deus não conhece todas as coisas? Como ele pode dizer eu nunca vos conheci? Esse verbo conhecer não está no sentido de saber quem é, mas sim dentro dessa ideia do hebraísmo, da ideia da intimidade. É Jesus dizendo para eles: eu nunca tive intimidade com vocês, eu nunca os amei, na perspectiva salvífica. E essa é a mesma ideia que o apóstolo Paulo vai apresentar, e Pedro também vai apresentar, quando fala a respeito da eleição. Em Paulo, ele vai dizer aqueles que ele conheceu de antemão, esses ele predestinou. Esse conhecimento de antemão não é saber quem iria crer, mas deve ser entendido dentro desse conhecimento de amor íntimo. Aqueles que Deus amou, ele então predestinou. Ou como o apóstolo Pedro vai usar, a presciência de Deus, ou pré-conhecimento de Deus, também não deve ser entendido ou interpretado como o fato de Deus saber lá no futuro quem ia dar uma chance para Jesus, mas o fato de que Deus amou essa pessoa antes de tudo, como Paulo vai dizer em Efésios, antes da fundação do mundo, em amor nos predestinou. Portanto, o verbo conhecer na Bíblia, em especial no Novo Testamento, irmãos, tem uma bagagem espiritual fantástica, de intimidade, de padrão do amor de Deus para conosco. E aí, quando João, conhecedor de tudo isso, registra, inspirado por Deus, que o fato de nós conhecermos aquele que existe desde o princípio, que o fato de conhecermos a sua palavra, que o fato de andarmos nessa palavra em comunhão, é o segundo motivo porque nós temos vencido o maligno. Logo, é impossível ficar de pé diante das ciladas de Satanás, diante das investidas e dos dardos inflamados que ele constantemente lança sobre nós, sem intimidade plena com Deus. Sem vida de comunhão com o Senhor. Uma comunhão íntima, pautada no amor, pautada nesse conhecimento pleno, nesse conhecimento exaustivo, profundo. Não tem como o cristão vencer as ciladas de Satanás por sua própria força. Está na justificação de Cristo. E não tem como o cristão vencer as ciladas de Satanás e as tentações sem intimidade, sem conhecimento íntimo, pleno, com Deus e a sua palavra. O cristão tem vencido o maligno à medida que ele se achega ao Senhor. Por isso que Tiago diz: achegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Agora, não confie nos seus próprios esforços. Por isso se humilhe e se achegue diante dele, se humilhe na presença do Senhor. E quem que vai te exaltar? O próprio Deus. A vitória sobre as tentações, sobre o maligno e sobre todas essas questões da batalha espiritual está no fato de termos intimidade ou não com o Senhor. E este é um grande problema da igreja de hoje. Por que a igreja hoje está fraca, espiritualmente falando? Porque ela não tem conhecido de fato, com intimidade, o Senhor. Ela tem cumprido alguns ritos litúrgicos, é verdade. Ela tem até participado de eventos, mas falta essa busca íntima e sincera pelo Senhor. E é por isso, irmãos, quando nos falta essa comunhão íntima com Deus, é que os dardos inflamados do Senhor começam a entrar na nossa mente e entrar no nosso coração. E aí nos falta confiança, nos falta fé, que nos conduz ao desespero, à ansiedade, à angústia, à depressão, ao medo. Na verdade, o número de cristãos que têm sofrido com isso tem aumentado. E o grande fato, o grande diagnóstico é: como está a sua comunhão com Deus? Quanto mais longe estivermos do Senhor, mais estaremos sem proteção
para esses dardos inflamados de Satanás, que tende a atacar a nossa mente, o nosso coração, as nossas obras, as nossas atitudes, os nossos feitos. E é por isso que a gente fica estagnado. Falta conhecer a Deus. Mas conhecer a Deus na perspectiva que a palavra de Deus nos apresenta sobre o verdadeiro conhecimento, que é amor íntimo com o Senhor. Quer vencer? Tenha intimidade com Deus. Se achegue mais ao Senhor. Busque Ele. Venha orar, venha buscar a Deus. Programe a sua agenda, o seu dia, para ter tempo com Deus, tempo com a palavra do Senhor, tempo com o povo de Deus para aprender e crescer mais a respeito da verdade. É só assim, irmãos, que nós vamos vencer as ciladas do nosso inimigo. Senão, todas as vezes, nós vamos cair. A gente até fala, não, mas eu creio em Deus, só que a nossa prática não demonstra isso. Não, mas eu tenho confiança em Deus, só que a primeira dificuldade nos conduz para debaixo da cama. A solução é estar escondido na obra de Cristo. A solução é estar em intimidade com o Senhor. Vejamos aí alguns versos. Eu quero chamar a sua atenção para a expressão, né, aquele que existe desde o princípio, conforme João nos diz aqui, e essa palavra é interessante, arquê no grego, ou reshit no hebraico, ou como traduzido no início de Gênesis, capítulo 1, no princípio, então Bereshit. Mas o termo Bereshit é extremamente fantástico você estudar. Se você tiver a oportunidade de estudar esse termo no hebraico e todas as aparições que ele traz no Antigo Testamento, você vai ver que no próprio radical dele aponta tão somente para Cristo Jesus. Então, quando a Bíblia começa dizendo no princípio, ele está falando em Cristo, no Messias, em Jesus. E não é à toa que depois, com o avanço da revelação, nós vamos chegar lá em Apocalipse, e um dos títulos que é apresentado a Jesus é que ele é o Alfa e o Ômega. É o A e o X, né? O Z, né? A última letra. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Então ele é o Reshit, ele é o princípio. Então nós vemos que lá em João nós temos vencido o maligno porque conhecemos aquele que existe desde o princípio. Ou seja, nós conhecemos Cristo, o Cristo revelado. A Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E como eu disse, esse princípio aqui aponta para Cristo. O verso 2 ainda diz, antes a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. A expressão no princípio e o registro de Deus falando, e a primeira palavra que sai dessa boca de Deus é um verbo, haja, aponta tão somente para Jesus, intimidade com Cristo. Conhecer aquele que existe desde o princípio aponta para o fato que aquele conhecer o próprio Cristo. Se você fizer um paralelo com João, capítulo 1, eu convido você a fazer. Eu já disse aqui em alguns momentos de estudo, né, que se porventura eu estivesse, quando da estruturação do Novo Testamento, eu teria defendido o fato de que o Novo Testamento deveria começar com o Evangelho de João. E tão somente porque, da maneira que foi editado, nós perdemos esse paralelo. O primeiro livro do Antigo Testamento começa no princípio. E ficaria muito mais didático se João fosse o primeiro livro do Novo Testamento, porque veja como que ele começa. No princípio. É a mesma ideia. Então, no princípio era o verbo. Jesus é o verbo, é o logos, é a palavra encarnada. Por isso que quando Deus foi criar as coisas, ele diz, haja. É um verbo. Paulo vai dizer que nenhuma das coisas foi criada senão por Cristo. Nele foram criadas todas as coisas. Então, Jesus é o princípio, Jesus é o verbo.
E há essa conexão de Gênesis com João, então ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Lá em Gênesis você vai ver o princípio, ou o Verbo, haja, referindo-se a Cristo, você vai ver a presença de Deus nessa criação, e o Espírito de Deus pairando sobre as águas. A Trindade, irmãos, está ali no princípio, criando todas as coisas. E quando você olha aqui para João, no capítulo 1, ele vai enfatizar o fato de que Cristo é aquele que é desde o princípio e que nele foram criadas todas as coisas. E por isso a nossa vitória sobre Satanás está em Cristo, na obra que ele realizou na cruz do Calvário e na comunhão íntima com Cristo, aquele que estava desde o princípio, o Verbo que se fez carne. Veja o que mais ele diz, verso 2. Ele estava no princípio com Deus, e aqui ele inclusive reforça a mesma ideia que Paulo trata depois, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio de quem? Dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Veja, a nossa vitória sobre o maligno está no fato de estarmos firmados na justificação recebida em Cristo e na intimidade com Deus. E aqui, de um modo mais específico, da minha intimidade com o próprio princípio, com o próprio Jesus, que é o próprio Deus. Desse modo, irmãos, nós só venceremos as tribulações, as tentações, as investidas do maligno sobre a nossa vida, à medida que nós estivermos debaixo da obra de Cristo e em plena e íntima comunhão com Ele. Voltando aqui para 1 João, nós vemos que a nossa vitória também está firmada não só na justificação recebida em Cristo, não só na comunhão e intimidade que eu tenho que buscar, uma responsabilidade minha, me achegar a Deus, ter intimidade com Ele, mas em terceiro lugar, a minha vitória sobre o inimigo, sobre o maligno, está também firmada na prática de obediência às Escrituras. O final do verso 13 e o verso 14 nos reforça isso, quando ele diz, jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio, o próprio Cristo. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e não porque a força está neles mesmos. E a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. A palavra de Deus permanece em vós. Se nós observarmos ainda no capítulo 2, o verso 3, vai nos dizer assim, ora, sabemos que o temos conhecido, ou temos amado, por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e traduz aí, né? Eu amo, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também o quê? Andar assim como ele andou. Para você vencer o maligno, além de estar firmado na justificação recebida em Cristo, na intimidade ou no conhecimento íntimo com o próprio Deus, você precisa também, irmãos, estar firmado na prática de obediência às Escrituras. Andar como ele andou. Se você diz que o conhece, se você diz que o ama, se você diz que está na luz, então ande na luz. Ande em conformidade com a palavra do Senhor. Guarde os seus mandamentos no sentido de obedecer e praticar os seus ensinamentos. A ideia que depois o apóstolo João vai usar aqui com os jovens, né, a ideia de sois fortes, indica essa dedicação e esse empenho que é responsabilidade nossa. Vencer o maligno, além de estar pautado naquilo que Cristo venceu e naquilo que Cristo é e na relação que temos com Ele, também exige de cada um de nós o esforço, o empenho de buscar isso a cada dia e de fazer aquilo que o Senhor quer que nós realmente façamos. Tanto em Efésios, capítulo 6, Josué, capítulo 1, a ideia é da responsabilidade. Tomai, pois, toda a armadura de Deus. É um imperativo que aponta para o fato que é sua responsabilidade ir lá e se revestir disso. Ela não vai aparecer assim instantaneamente.
Ela exige um esforço e um revestir do novo homem, segundo Paulo também vai usar. Despir do velho homem, revestir do novo homem. Tomai a armadura, revestir dela. Aponta para uma atitude que exalta a responsabilidade sua em obedecer e praticar e guardar os ensinamentos e os mandamentos do Senhor. E o termo aqui em 1 João 2, a palavra de Deus permanece em vós. Esse termo permanece indica algo presente e atuante na sua vida. A palavra de Deus está na sua vida de tal forma que ela está ali agindo, mudando, moldando, confrontando, ensinando, corrigindo, admoestando, mudando o seu modo de agir, o seu modo de pensar, conduzindo você a andar segundo o padrão que o próprio Cristo quer que você ande. Portanto, essa palavra indica esse algo presente, atuante na vida, um conhecimento completo que gera uma prática de vida obediente aos seus ensinos. Isso também é visto lá em Efésios, do verso 11 ao 17, quando Paulo faz a descrição, a discriminação de cada parte das virtudes que recebemos em Cristo Jesus, que ao mesmo tempo devemos ter na nossa vida. Veja, irmãos, a vitória sobre o maligno, sobre as tentações, sobre as ciladas, sobre os dardos inflamados, a perseguição, ela é possível à medida que estamos debaixo da justificação em Cristo Jesus, à medida que estamos em plena intimidade e comunhão com Deus e em obediência à sua palavra. Práticas de obediência às Escrituras. Concluindo, o apóstolo João afirma que temos vencido o maligno, e tal realidade é possível não por práticas de desencapetamento, não por práticas de libertação por campanhas, não por exorcismos e declarações de domínio, não por demarcações de urinar pela cidade, não por participar de cultos de libertação, porque quem de fato nos libertou foi Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Mas a vitória sobre o maligno está no fato de uma vida depositada e firmada na graça recebida em Cristo Jesus, uma vida depositada e firmada na palavra encarnada, o caminho, a verdade e a vida. É nele e somente através dele que podemos vencer. Jesus venceu a morte e o diabo, e nós, em Cristo, também somos mais que vencedores. Creiamos, portanto, na justificação. Busquemos, portanto, maior comunhão, intimidade com Deus. E pratiquemos, sem desviar, a verdade das Escrituras. Assim, temos vencido o maligno. Veja que a ideia do verso final aqui dessa perícope não é você vencerá, mas tendes vencido. Já é uma realidade para todos aqueles que reconheceram Jesus como seu único e suficiente Salvador e que, portanto, já foram justificados pela obra de Cristo. Já é uma realidade sobre todos aqueles que têm mantido verdadeira e íntima comunhão com o Senhor, que conhece aquele que existe desde o princípio, que conhece o Pai, e aquele que permanece na sua palavra, ou seja, que vive em obediência. Que assim, irmãos, possamos agir para sermos verdadeiros discípulos do Senhor e, consequentemente, sermos enquadrados entre aqueles que tendes vencido o maligno. E que Deus assim nos guarde e nos livre de todo o mal. Amém? Curva a sua cabeça, vamos ter um momento de oração, onde eu convido você a falar com Deus e pedir: Senhor, me ajude a ser um verdadeiro discípulo do Senhor. Que eu possa reconhecer a obra de Cristo em minha vida e a justificação recebida gratuitamente. Que eu possa buscar ter maior intimidade com o Senhor. Fale com Deus no seu coração. Que eu possa experimentar o que de fato é conhecê-lo. E que assim eu possa praticar a tua palavra, praticar a tua verdade, permanecer na tua palavra e assim vencer
o maligno.